E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho das vias externas. Você sabe que muitas vezes a via externa, uma via como a via dérmica, por exemplo, é mais importante do que uma via injetável na toxicologia. Quer saber por quê? Fica aqui e veja esse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o professor Fábio Michelotto e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as vias externas e a sua visão dentro da ciência toxicologia. Se você comparar com a farmacologia, você vai ver que tem algumas visões diferentes. E na realidade, dentro da toxicologia, vias externas como a via inalatória e a via dérmica são mais importantes até do que via oral, do que via injetável. Então, fica nesse vídeo, clica no joiômetro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, tem conteúdo novo, ele avisa você. Então, como eu estava dizendo, as vias externas são a via inalatória, a via nasal e a via dérmica. A via inalatória é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes dentro da toxicologia. E por conta disso, nós vamos começar falando dela. Na via inalatória, deixa eu mostrar aqui com o mouse para você. Então, o ar é captado pelo nariz ou pela boca. Certo é pelo nariz, né, gente? Não vai respirar de boca aberta, não. Mas o ar é captado pelo nariz ou pela boca, vai passar pela faringe, laringe, traqueia, vai chegar aqui nos brônquios, né, e vai até os alvéolos, onde lá ele vai ser captado. Vou falar algumas características aí da captação pela via inalatória, você vai ver que é um pouquinho diferente. Essa via, por que que ela é de tão grande importância dentro da toxicologia? Se você pensar os contaminantes ambientais, que é aqueles poluentes atmosféricos que estão dissolvidos no ar, eles são captados pela via inalatória. Pensa numa cidade muito poluída, uma cidade que tem muito material particulado, que tem muito monóxido de carbono, dióxido de carbono, derivados nitrogenados, derivados de enxofre, né, que produzem chuva ácida. Tudo isso vai penetrar pela via inalatória, pelo nariz da pessoa, vai ser absorvido ali no alvéolo. Então, dessa forma, nós podemos dizer que várias substâncias são introduzidas no organismo por ela, mas não são só contaminantes ambientais. Contaminantes presentes nos locais de trabalho também podem ser inalados por essa via. Por isso a importância de você utilizar uma máscara, de utilizar um EPI adequado dentro de um ambiente ocupacional. Existe o risco de dano local, ou seja, necrose, né, de um alvéolo, você vai perder o alvéolo ali, vai ter uma cicatriz fibrosa, que isso pode acontecer até com drogas de abuso, como cigarro, maconha, né, o crack, cocaína fumada. A gente sabe que tem uma lesão pulmonar ali que pode acontecer. O cigarro é bem documentado, qualquer caixinha que você pega de cigarro aí vai aparecer que pode causar dano pulmonar, né? Aparecem aquelas imagens feias lá daqueles pulmões pretos, né? Mas também acontece com drogas de abuso, como maconha e crack, que até às vezes são piores, né? Porque não tem o filtro que o cigarro tem. Quais são os principais poluentes que podem entrar pela via inalatória? Como eu disse, né? Poluentes da atmosfera, enxofre, monóxido de carbono, material particulado, derivados nitrogenados, dióxido de carbono, entre outros, praguicidas defensivos agrícolas liberados aí nas plantações, contaminantes ocupacionais presentes em indústrias, laboratórios e drogas de abuso. Drogas de abuso, acabei citando aí canabinoides, né, cocaína, e eu também acabei falando da questão do cigarro, que se você for pensar entre as drogas de abuso que são utilizadas pela via inalatória, é aquela que causa maiores malefícios. Características aí da via inalatória. Primeiro que você tem que pensar, a absorção ocorre através dos alvéolos pulmonares. Até coloquei uma imagem dos alvéolos aqui para você se lembrar. Olha só, um alvéolo, né, parece esses cachinhos de amora aqui, muito revestidos por vasos sanguíneos, tem uma grande capilaridade, isso facilita muito a absorção. Esse formato dos alvéolos também aumenta muito a área de absorção. Então, isso facilita demais a entrada dessas substâncias no nosso organismo. Como eles são muito revestidos por sangue, substâncias hidrossolúveis permeiam bem os alvéolos, hein? É uma diferença em relação a outras vias, que geralmente a lipossolubilidade é importante, mas aqui a hidrossolubilidade também se faz importante.
É importante que a substância esteja dissolvida no ar. Os efeitos podem ser locais ou sistêmicos, como eu falei para vocês, uma droga de abuso como uma cocaína, o crack, ele vai causar o seu efeito sistêmico, aquele efeito psíquico, né? Ou agitação no caso do crack, ou a diminuição da atividade, efeito perturbador no caso da maconha, por exemplo. Mas também tem os efeitos locais. A gente sabe, como eu falei agora há pouco, do tal do enfisema pulmonar que é causado pelo cigarro. Nós temos também a questão, né, as telhas de amianto que eram fabricadas antigamente, a manipulação delas, o corte com serra, gerava resíduos na atmosfera, os resíduos de asbesto. Então, o que acontece? Esses resíduos aí entravam no pulmão e podiam causar fibrose no pulmão, dificultando a respiração. E é a principal via se você for pensar em caso de poluição ambiental e ocupacional. A via nasal, ela é uma via de importância para drogas de abuso, então eu não vou gastar muito tempo falando dela aqui, porque a única coisa que a gente tem para falar são as drogas de abuso. Quais são as drogas de abuso predominantemente utilizadas pela via nasal? Você deve saber que é a cocaína cheirada, os opioides cheirados, como a heroína também, né, aspirados pela via nasal, são de importância e de relevância. A membrana de absorção da via nasal é a membrana interna do nariz que você vai ver que ela tem muito vaso sanguíneo. Então, o endotélio dos capilares nasais tem uma capacidade de absorver essas substâncias de forma muito eficiente. No caso dos medicamentos, eles costumam ser extremamente diluídos. Dificilmente alguém vai ter uma intoxicação por medicamentos na via nasal. Pode acontecer em doses muito excessivas, substâncias concentradas, que não é uma coisa muito comum da gente falar. É uma região que você, como você viu, muito vascularizada. Como eu estava falando, os efeitos podem ser locais quando você usa um medicamento, um descongestionante nasal. Efeito local, mas no caso de uma droga de abuso, também pode ser efeito sistêmico. Existem até medicamentos aí que têm efeitos sistêmicos, como insulina nasal, que já foi fabricada durante algum tempo, a ocitocina nasal também, né, que é utilizada para a injeção do leite materno. Mas a maior utilização acaba sendo realmente as drogas de abuso. E aí a última via externa que a gente tem para falar é a via dérmica, que também é uma via muito relevante quando falamos na questão ambiental e na questão ocupacional. A relevância dela é principalmente com esses contaminantes que entram em contato com a pele, e vários fatores vão influenciar a absorção através da derme. Como, por exemplo, a área de extensão, uma pessoa que se contaminou. Vamos pensar num trabalhador rural que se contaminou com um defensivo agrícola, numa grande extensão da pele dele. Então, essa absorção ela é facilitada. Se essa substância for lipossolúvel, então mais facilitada ainda. Se ficar muito tempo em contato com a pele, então a absorção pode ser aumentada. Temos que pensar tudo isso quando a gente fala dentro da via dérmica. Outra característica importante é que os toxicantes podem ficar impregnados nas vestimentas. Então, ocorre um fornecimento contínuo da droga, do toxicante, pela pele. É muito importante, então, que uma pessoa que tem uma suspeita de contaminação pela pele, que as vestimentas dela sejam retiradas, que seja feita a limpeza do local, e por isso a pessoa deve utilizar EPI para evitar esse tipo de coisa. Repetindo aqui, né? Tem suspeita de intoxicação pela via dérmica? Retira a roupa da pessoa, não deixa ela com aquela roupa, porque se tem contaminante na roupa, vai ser fornecimento contínuo e faz a lavagem do local. A lavagem geralmente com água e sabão já é suficiente. Tem algumas contraindicações para algumas substâncias aí, mas a maioria das vezes essa lavagem com água e sabão é suficiente, beleza? Para montar essa aula, utilizamos os livros Fundamentos de Toxicologia do grupo do Seis Yoga, Fundamentos em Toxicologia de Casaredo, Toxicologia Forense do Daniel Dorta, grupo do Daniel Dorta, Maurício Anamini, e o Toxicologia e também o Toxicologia Forense do Ricardo Jorge, correto? E para complementar os conhecimentos sobre essas vias, eu costumo utilizar livros de farmacologia, recomendo até que você leia, porque eles costumam ser mais detalhados em relação aos livros de toxicologia. Nesse caso aí nós falamos do Goodman Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica, e utilizamos também
o Hang Daily, Farmacologia, duas referências mundiais aí quando a gente fala em farmacologia, correto? E se você chegou aqui, não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de recomendar para seus colegas que estão precisando de uma força aí para estudar toxicologia, para estudar farmacologia. Lembra que a sua curtida é muito importante para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é relevante. Então se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e manda comentário. Quem sabe aí um comentário que você coloca eu vou transformar num vídeo. Valeu? Obrigado e um grande abraço.